Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora ao passo. Eu acho que nessa disciplina só tem senhores, né? Então, mas enfim, vamos agora à aula 2 ainda da nossa parte de introdução ao Python, para que nós possamos desenvolver melhor as implementações futuras. Tá? Na primeira aula a gente viu bem o basicão, variável, entrada, saída, um pouquinho de manipulação de dados aí, das estruturas básicas, das variáveis básicas, ou tipos básicos do Python, um pouquinho mexemos com string para fazer algumas saídinhas bonitinhas, e dado isso, nessa aula a gente já consegue avançar um pouco mais aí com conceitos um pouco mais interessantes aí em relação ao Python. Tá? Então a gente vai começar a nossa primeira parte de avançando no Python, vendo funções em Python, tá? Apesar de quem estar familiarizado com outras linguagens, tipo Java, C, etc., aqui a pegada é um pouquinho diferente, tá? Para quem já está acostumado um pouquinho com JavaScript, a pegada já fica um pouquinho mais parecida, mas vamos lá de qualquer forma, tá? Bom, então, para isso, eu vou abrir o Colab, já estou com a página do Colab aberta, vou criar um novo notebook. Vou só abrir essa caixinha para que eu fique aqui do lado e não atrapalhe o texto. Como é que eu tinha chamado a outra aula mesmo? Aula Intro Python parte 2, acho que era isso. Qualquer coisa eu renomei no meu notebook. E vamos então começar pelas funções, tá? Então lembrando que eu estou criando aquela separaçãozinha aqui, eu vou separar essa parte aqui com a hashtag funções. Tá? Bom, para declarar uma função, tá? É bem simples, a gente utiliza a palavra-chave reservada def, de definição, tá? Como não tem tipo de, como o Python não é tipado, não tem como eu definir um tipo de retorno para a função também. Então vai vir um tipo de retorno, como é comum nas outras linguagens. E em seguida, né, na outra linguagem, a gente tinha o function, uma palavra reservada ali, enfim, né, para definir a função. Como é o caso do JavaScript, no Java não tem, né, o public, static, void, enfim, é o público, o tipo de retorno, o tipo de acesso, o tipo de retorno e o nome da função. Tá? Aqui a gente tem o def, no Java a gente tem um function, acho que no C não tem nem lembro mais como é que declara a função no C, rapaz, agora eu fiquei curioso. Function. Return type do function name. É só o tipo de retorno e o nome da função. Realmente não tem nenhuma palavra-chave reservada. Falo que eu estou ficando caduco, tá? Então aqui vai ter a palavra-chave reservada falando, ó, estou declarando uma função, tá? Bom, dado isso, a gente vem com o nome da função, fazer uma funçãozinha para começar basicona de soma, né? Em seguida, vem os parâmetros da função. Como não é linguagem tipada, simplesmente o identificador dos parâmetros, tá? Vou colocar aqui no 1 e no 2, certo? Bom, uma vez que eu declarei a especificação da minha função, qual que é o seu nome e quais são os parâmetros da função, depois vem o corpo da função, tá? Então lembrem da aula passada, quando a gente tem um bloco de instruções, porque um corpo de uma função consiste de um bloco de instruções, tá? O que a gente faz? A gente coloca 2 pontos e, identadinho, bonitinho, vê as instruções que serão executadas dentro desta minha função, tá? Vamos supor que eu queira criar uma variável temporária para armazenar o resultado, né? Então, por exemplo, resultado no 1 mais no 2, tá? E aí, para retornar, tá, o resultado, um valor da função, a gente utiliza a cláusula aí sim já velha de guerra, que é o return e o resultado, tá? Eu vou dar um Shift Enter para carregar esse cara. E nesse momento nós temos aí a nossa função soma já definida, então posso invocá-la 10 e 15, esperando que esteja correto, o resultado vai dar 25, tá? Uma pequena curiosidade, tá? Vamos supor que eu defino uma função assim, função origem da vida, mas ainda não sei bem como que eu vou programar essa função, tá? Nesse caso, se você só quiser declarar uma função e seus respectivos parâmetros, mas não quer que essa função tenha nada, existe uma... Peço desculpa. Existe uma palavra-chave reservada
no Python, que é o pass, tá? O pass significa algo sem corpo, passa para frente, tá? Então eu posso declarar uma função sem corpo, sem a palavra-chave, ó. Se eu tentar declarar, aí ele vai me dar um erro, tá? End of file while parsing, porque ele vai esperar algum conteúdo aqui no corpo da função e não vai ter nada. Então, nesse caso, a gente pode utilizar o pass, tá ok? Caso eu queira fazer isso daí. Bom, tudo muito básico, né? Tudo tradicional, mas agora a gente começa, além da palavra-chave reservada para declaração de funções, a gente tem algumas opçõezinhas interessantes que nós não temos em outras linguagens de programação, tá? Vamos começar com a primeira delas, que eu posso definir valores padrão para os argumentos da minha função, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar assim, ó, def imprime disciplina, tá? Em que eu tenho que passar o nome da disciplina, o semestre e o ano da disciplina, certo? Bem, tem aqui bonitinho. Então eu vou dar simplesmente uns printzinhos aqui, nome, vírgula nome. Aí eu vou dar o semestre e o semestre e eu vou dar o ano e o ano aqui, tá? Vou carregar essa função, vou chamar ela, então imprime disciplina TIA 2020. Tá aqui os dados, tá? Se por acaso, tá, eu fizer só isso, né? Ou melhor, deixa eu dar um Ctrl Z e jogar para a linha de baixo, para ficar isso registrado. Se eu chegar aqui e fizer só isso, tá? Vai dar erro, porque ele está falando, olha, eu espero 3 argumentos, tá? Então, estão faltando, tá? 2 argumentos que eles falam posicionais, né? Que seriam, respectivamente, o semestre e o ano, tá? Para evitar desse tipo de coisa, inclusive evitar uma flexibilidade maior, tá? Para eu definir a ordem dos argumentos da função, ou quando eu tenho funções extremamente grandes, como são os casos das bibliotecas de aprendizado de máquina, tá? E eu não quero a todo momento ter que ficar passando todos os argumentos para essa função, eu posso definir valores padrão para os argumentos da função. Por exemplo, eu posso chegar aqui numa imprime disciplina, falar o nome padrão disciplina DSI. O semestre padrão vai ser sempre 2. Opa. E o ano padrão sempre vai ser 2020. Eu não sei porque que eu coloquei o 2 entre aspas. Burro pra caramba. Então tem aqui, ó, eu estou associando valores aos parâmetros da minha função. Tá? E o que isso vai implicar? Eu vou carregar isso daqui. Se eu passar todos os argumentos, ó, continua funcionando bonitinho. Inclusive, vou até trocar aqui. Ó. Vamos supor que nós já estamos em 2021, para vocês verem que está funcionando. Tá? Mas agora, se por um acaso eu chamar, tá, a função e só passar um argumento para a função, ele vai assumir automaticamente que os demais argumentos, tá, receberão o valor padrão da função, já que eu não informei eles, tá? Além disso, tá, ele me permite o seguinte recurso, tá? Eu posso identificar na chamada da função qual argumento é qual. Então eu falo, pô, eu não quero passar, eu quero o nome padrão, eu só quero alterar o ano, tá? Então eu posso chegar aqui e falar, ó, então o ano, meu queridão, ele vai ser igual a 2030, tá? Agora, ó, o nome é padrão, o semestre é padrão, mas eu alterei somente o ano. Inclusive, eu posso até bagunçar isso se eu quiser. Ó. Eu posso colocar assim, ó, semestre igual a 1, ano igual 2040, vírgula, disciplina igual TIA. E agora a gente vai imprimir isso. Disciplina é nome, cabeçudo. Nome, se eu passar um parâmetro que não existe também, ele não vai colaborar comigo, né? Então temos aqui o nome, disciplina de inteligência artificial. Legal isso, né? Gostaram desta primeira possibilidade que nós temos
tá? Para deixar mais flexível essa chamada de função. E isso é muito comum e muito utilizado. Vide o nosso método da aula passada, o nosso print. Olha só que legal, perceba que aqui no print, ó, ele já tem, ó, na declaração da função, valores já previamente atribuídos, ou valores padrão, para o CEP, para o END, para qual que vai ser o arquivo que ele vai fazer a expressão, no caso aqui o fluxo, né, que é a saída padrão, esse atributo flush igual a false, que está totalmente explicado aqui. Então, se você não falar nada para ele, falou, opa, qual que é o CEP, qual que é o END, qual que é o file system, etc., ele vai assumir esses valores padrão, que é o que está acontecendo neste exato momento. Tudo bem? Então, essa função é dos valores padrão aí da função, tá? Outra coisa bem legal relacionada com função, tá? Aqui no Python, eu posso fazer uma função retornar vários valores, tá? Ah, mas eu consigo isso no Java, eu retorno uma lista, tá? Não, aqui não. Aqui você consegue fazer ela retornar uma sequência de valores, tá? Não necessariamente você precisa forçar a sequência de valores em algum tipo de estrutura. Por exemplo, vamos fazer uma função aqui que vai ser o calcula perímetro e área, tá? E aí eu vou passar a altura, você começa a largura, altura, acho que é largura, padrão é largura, vírgula, altura de um retângulo, num quadrilátero, tá? E aí eu vou calcular aqui, bom, qual que é o perímetro dele? Vai ser igual a largura vezes 2, mais a altura vezes 2. E a área, tá? A área vai ser igual a largura vezes altura. E agora, o que eu faço com essas duas informações? Bom, falei que a minha função vai retornar essas duas coisas. Então, simplesmente eu vou chegar aqui e falar, opa, retorna para mim o perímetro, vírgula, a área para mim. E agora ela vai retornar esses dois valores para mim, tá? Então, eu vou carregar essa função e agora eu vou fazer a chamada dela, tá? Que eu calculo perímetro, área. Eu vou passar aqui que é 5 por 10, então, tecnicamente, o perímetro é 10 e 20, perímetro é 30, área é 50, né? Vou colocar, só chamar ela, que ele já vai imprimir na tela. Falo, pô, ele imprimiu uma tupla, um exemplo parecido com uma tupla na minha tela, tá? Sim, inclusive, ó, se você colocar 0, vai sair só o 30, tá? Se você colocar 1, vai sair o 50. Então, na verdade, a hora que eu fui passando aquelas vírgulazinhas, ele criou uma tupla para mim, tá? E já está retornando os valores na minha tupla, tá? Só que o que é legal do Python também, tá? Existe um negócio que é chamado de desempacotamento, tá? Deixa eu só voltar essa função anterior para a gente não perder. O que é o desempacotamento? Se eu colocar aqui, ó, num, vírgula, num 2, igual a uma tupla, uma lista e etc, qualquer coisa que tenha uma sequência de elementos, opa, num 2, e eu falar que é 10 e 20, o que vai acontecer com isso? Ele vai pegar o primeiro valor dessa variável, dessa estrutura, vai atribuir ao primeiro identificador e o segundo valor ao segundo identificador, tá? Então, nesse caso, o que aconteceu com o meu num 1? Ele virou 10. O que aconteceu com o num 2? Ele virou 20, tá? Isso vale, por exemplo, para a lista. Se eu tiver uma lista aqui e fizer isso daqui, tá aqui, continuou dando o mesmo resultado. Então, de posse dessa informação, o que eu posso fazer? Ó, eu posso pegar perímetro, vírgula, área, vai ser igual, vou fazer esta mesma chamada aqui que eu fiz. E vou agora, vamos ver o que saiu, ó, perímetro, tá aqui 30, e área, tá aqui 50. Olha que maravilha, fizemos um desempacotamento, pegamos os valores ali empacotados dentro de uma única variável heterogênea e estamos atribuindo a variáveis individuais. Tudo bem? Legal isso, né? Ainda neste conceito de empacotamento, o que a gente pode fazer, tá? Ou pegando o gancho ainda com isso, tá? Eu posso ter uma facilidade muito grande ao passar argumentos para funções, utilizando esta mesma ideia de pegar valores de uma estrutura complexa, tá?
e desempacotá-los, colocá-los em variáveis individuais. Por exemplo, vou criar aqui uma função, imprime parâmetros, pode ser parâmetros, e que ela vai receber 3 parâmetros, que eu vou chamar de par1, par2 e par3, certo? Beleza? E aqui também é muito simples, print par1, vírgula par1, print par2, vírgula par2, e um print, deixa eu subir um pouquinho esse carinha aqui, um print par3, vírgula par3. Carreguei essa função de uma forma normal, como que a gente chamaria ela, né? Então, imprime parâmetros, se eu colocar aqui abacate, pera e maçã, pode ser. Vou passar, ela vai imprimir para um abacate, pera, maçã. Deixa eu só colocar os 2 pontinhos aqui para ficar mais bonitinho. Tá aqui, beleza, tá cumprindo a sua função. Olha que legal que eu consigo. Se eu tiver uma lista, por exemplo, parâmetros vai ser igual a uma lista, e essa lista tiver abacate, pera, maçã não, né? Maçã. Eu tinha ali, né? E fizer a chamada dessa função, passando parâmetros, não vai acontecer. Eita, pô. Até porque eu errei. Tá? Não vai acontecer nada, porque olha só, essa minha função, ela possui 3 parâmetros. Não tem valores padrão, então, ou seja, ele está pegando essa lista e passando para o primeiro parâmetro. Tá? Só que existe um operador aqui aplicado à lista, tá? Que é o asterisco, que aí ele vai pegar esses valores da lista, vai desempacotá-los, ou seja, vai atribuir como se fosse um a cada sua variável, igual a gente está fazendo aqui em cima, como se ele fosse fazer este conceito aqui, tá? E agora, olha o que acontece, pegou cada elemento desse, esse virou par1, o segundo virou par2 e o terceiro virou par3. Quer ver a gente ir além disso daqui? Vamos supor que eu tenho um dicionário, tá? Então, vou chamar aqui de parâmetros 2. Ser igual, tem aqui a nossa estruturinha do dicionário, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou falar aqui par1, melhor escrever, né? Porque par1, senão ele vai puxar uma variável. Vai ser 2 pontos, abacate. Vou falar que o par2 vai ser igual. O que eu tinha? Pera, né? Pera, vírgula. Eu vou falar que o par3 ser igual a maçã, tá? Vou ter aqui meus parâmetros 2, e que eu errei, esqueci da vírgula aqui. E agora eu vou chamar a mesma função, só que passando os parâmetros 2, né? Mas o que aconteceu aqui, tá? Ele tá pegando esses caras aqui, tá? Tratando como se fosse as chaves apenas, né? Como se fosse uma lista e passando por parâmetros, tá? Só que, se eu fizer asterisco, no caso do dicionários, olha o que vai acontecer. Já funcionou, tá? Ele pegou abacate, passando para o primeiro parâmetro, pera passando para o segundo, maçã passando para o terceiro. Ou seja, ele está pegando os valores, tá? E que gerando uma lista deles e desempacotando, certo? Mas não é só isso que está acontecendo aqui, tá? Ele já está fazendo a relação do nome da chave com o nome do parâmetro. Ou seja, abacate ele está atribuindo especificamente ao parâmetro 1. Pera especificamente ao parâmetro 2, maçã ao parâmetro 3. Tanto é que, se eu vier aqui, ó, jogar o meu par1 lá para baixo, vou recarregar, vou chamar aqui, ó, par1 continua sendo abacate, tá? Então ele está relacionando a essa chave do dicionário, tá, o nome da variável aqui em cima. Legal, né? Fazer isso daqui. E deixa eu pegar um
exemplo aqui, que isso me ajuda barbaridade. Vamos lá. Devia ter deixado aberta, né? Mas enfim, esqueci. Não é o FMS não, seu animal. Projetos. Pode ser esse pré-processing, porque não, já está no scriptzinho Python. Abrir ele aqui no meu VS Code. Deixa eu ver aqui para baixo. Ih, rapaz, passei. Tá? Aqui eu tenho um dicionáriozão gigantão, tá? Que esse parâmetros aqui, ó. Parâmetros, deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Acho que não vai, mas é. Ó, parâmetros, tá vendo esse meu parâmetros aqui? Ele tá gigantão. Tem modelo, método, número de dimensões, max épocas, Windows size, não thread, min count, alpha, min alpha. Os cambal, tá? É um negócio, um dicionário bem razoável, né? E eu preciso pegar vários dos valores desses parâmetros e chamar uma função que está aqui, que chama myWord2Vec. Eu preciso pegar todos esses caras e passar para a função. E aí imagina o inferno que seria dentro dessa função aí, ou o inferno da chamada de função que eu teria que fazer aqui, né? Ficaria um negócio gigantão a chamada. Ou ainda, né, se você vai criar objetos, né, que nem é o caso que eu estou fazendo, que é o myWord2Vec, passar tudo isso para o construtor, que é o que eu faço aqui, ó. Na função nem tanto, mas para o objeto é pior. Deixa eu procurar o myWord2Vec, myDoc2Vec. Tá aqui, ó, myWord2Vec, tá? Eu tenho essa porrada de parâmetro, tá? Tudo isso vai virar, em algum momento, o campo do meu objeto, né? E eu teria que fazer tal coisa igual tal coisa, tal coisa igual tal coisa, tal coisa igual tal coisa, enfim, tá? Ficaria bem grandezinha essas chamadas, atribuições e etc. Tá? E aqui eu consigo. Cadê o super myWord2Vec? Cadê o meu super? E rapaz, não lembro onde é que tá. Mas de qualquer forma, ó, a minha chamada de função, vou ficar me alongando aqui, tá? Fica bem simplesinha de se fazer. Inclusive, tá? Nesse caso aqui, é porque eu estou fazendo algumas restrições de forma para fazer uma por vez, tá? Porque eu tenho vários valores aqui de size, Windows size, etc. Se não, tá? Se não fosse isso, eu tenho um JSON com essas configurações e tivesse um valor por configuração, eu já li o JSON, que ele já gera um dicionário, tá? E já chamaria a função aqui com todos os parâmetros, tá? Então, com duas linhas, eu já carrego uma porrada de parâmetros, já passo essa porrada de parâmetro para a função, tá? Então, bem legal dessa parte. Tem uma outra coisa que eu passo na hora que a gente estiver vendo objetos, tá? Que eu posso pegar, vamos dizer também, um dicionário e setar esse dicionário como se fosse campos dos objetos, tá? Que é legal, eu passo um dicionáriozinho só para criar um objeto, com uma linha ali dentro da minha classe eu já consigo fazer os parâmetros do dicionário virarem os campos da minha classe, tá? É legal também fazer isso, tá? Bom, dado isso, apenas uma observação de uso, tá? O que mais nós temos na nossa vida de funções dentro do Python, tá? Supondo que eu não estou esquecendo nada, corre o risco, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Paz, peguei um tablet para anotar, mas não me ajuda nada, hein, meu filho? Sumiu. Achei. Eu acho que só está faltando o lambda da function. Não, está faltando duas coisas, tá? Outra coisa que está faltando é que eu posso criar uma função, tá? Com o número de argumentos variáveis, tá? Vou chamar aqui de soma2, certo? E para criar uma função com número de argumentos variáveis, é só eu colocar o asterisco, tá? Ao lado do argumento da minha função, tá? Então,
Se eu colocar aqui, ó, valores, tá? O que vai acontecer? Esse valores, ele vai virar um iterável, por exemplo, uma lista, tá? E aí, tá? Se você quiser ver mais especificamente, eu só vou dar um print type of type. Vai me dar um branquinho agora? Soma 2,4 valores. Tá? Desculpa, não é uma lista, é uma tupla. Tá vendo? Ó, tupla. Portanto, imutável, você não consegue alterar esse argumento. Tá? E aí, o que acontece? Se é uma tupla, ele é um iterável. Tá? Eu posso acessar diretamente todas as posições dele, mas eu não sei quantas posições vão vir para mim, porque já que o número de argumentos é variável. E aí, o que eu posso fazer, por exemplo, é fazer o seguinte, ó, soma igual a 0, percorrer esse meu iterável com for, num em valores, soma mais igual a num, e aí, num, e aí eu dou um return na minha soma. Aí o que vai acontecer, ó, soma 2 e 4 é 6. Se eu passar mais um 2 aqui, dá 8. Se eu passar mais um 10, dá 18. E assim por diante. Então tem uma lista variável de argumentos aí. E aí você pode compor essa lista igual ele está sendo feito aqui no print, ó, com value, tá? Ou seja, vai passando valores e depois você complementa aí com atributos nomeados para que em algum momento ou qualquer momento do print você possa passar o CEP igual tal coisa, int igual tal coisa, e assim por diante, tá? E por fim, dentro da nossa aulinha de funções, nós temos a possibilidade, sem querer, de usar um recurso chamado de lambda function, tá? Que é para criar funções em uma única linha. Para que eu faria isso, tá? Às vezes a gente vai usar isso em alguns momentos, principalmente no Pandas, tá? Tem uma coluna aqui, eu quero dividir todo mundo por 100, por exemplo, tá? E nessa função, ele vai chamar uma função callback, ou seja, uma função que será chamada iterativamente, ou que será chamada por esta função que eu estou aplicando. No caso do Pandas vai ser o apply, tá? Eu falo, aplica nessa coluna essa função. E aí, iterativamente, ele vai pegar cada célulazinha da coluna e vai chamar esta função que eu estou passando para ele. Lembrando que o Python é programação funcional, ou seja, eu posso passar funções como argumento de funções, como eu já tinha feito na primeira aula. Depois eu faço aqui de novo, tá? Para fechar a aula, que agora que eu lembrei disso. Mas, enfim, nessa situação, eu não preciso um def, divide por 100, recebe o argumento, 2 pontos, retorna, etc. Eu faço uma linhazinha rapidinho ali e já aplico essa função, tá? Para isso, a gente utiliza um negócio chamado de lambda function, tá? Então, por exemplo, eu vou criar um soma, só que nesse caso eu estou atribuindo ela a um nome, às vezes eu nem preciso atribuir ela a um nome, só para eu poder chamar essa função depois, tá? Então fica lambda. Aqui vem a lista de parâmetros, então no caso eu vou criar uma soma, pelo menos 2 parâmetros, então num 2, se tiver um parâmetro só, é um parâmetro, a sequência de parâmetros separado por vírgula, 2 pontos, e aqui vem a avaliação da expressão, o resultado da sua função, tá? Qual que é o resultado da função soma? É o num1 mais o num2, tá? O valor dessa expressão já vai ser automaticamente utilizado como retorno da minha função, tá? Então, nesse caso, ó, criamos soma, vou chamar de soma 3. Criei uma função, portanto, com uma linha, ó, soma 3, 50 e 43. Temos aqui 93, tá? E só para retomar a programação funcional, né, eu posso ter aqui uma def operação, que pode receber como argumento uma função num 1 e num 2. E aqui eu chamo a função aplicando os 2 parâmetros, tá? Ou seja, vai vir aqui,
Se eu passar, por exemplo, soma 3, essa função vira soma 3. Ele vai substituir função por soma 3. Aí vai ficar soma 3 no 1, no 2, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, só para a gente ver. Eu vou dar um return. Aí vai ficar operação soma 3, vírgula 41, vírgula 42. Por que eu usei num 3 aqui, gente? Me explica. Tá aqui 4142, o resultado é 83, tá? Então, programação funcional, para fechar esta aula, passar funções como argumentos de outras funções. Beleza? Então, com isso, encerramos uma geralzona aqui na parte de funções do Python, tá? E agora retomaremos com a parte de módulos, tá? Então, até o próximo vídeo.